Bom dia, boa tarde, boa noite e para quem está ao vivo, boa noite, galera que acompanha o Histórias de Cego. Hoje estreando nossa primeira live. Hoje eu não vou responder perguntas, eu vou fazer perguntas. Eu não sei se já tem alguém na sala, tô vendo nada, tá tudo escuro, tá tudo preto aqui. E hoje, para iniciar essa série de lives, hoje, 4 anos atrás, eu estava, sei exatamente onde estava, 7 de setembro de 2016, eu estava no estádio do Maracanã, assistindo a abertura dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, um evento que marcou a minha vida e marcou a vida de muita gente que trabalha com o esporte para pessoas com deficiência. Eu fui jogador de futebol de cegos por muitos anos, fui também o primeiro cego brasileiro a esquiar na neve e, apesar da minha profissão ser jornalista, eu trabalhar com comunicação, o esporte, ele me ajudou muito a ser quem eu sou e a chegar em algum lugar onde eu cheguei, sem é muito, se é pouco, o esporte me ajudou pra caramba. Então, hoje temos um convidado muito especial, a honra de estar aqui, o Andrew Parsons, que apesar do nome é brasileiríssimo, e ele vai conversar conosco aqui, porque ele trabalhou no Rio 2016, no Comitê Paralímpico Brasileiro, e atualmente ele é o presidente do Comitê Paralímpico Internacional, ou seja, o órgão máximo do esporte paralímpico mundial. O Andrew é o presidente. Acho que o Andrew já está aí, tá na escuta, Andrew? Alô, boa noite. Eu não estou escutando nada, não sei se ele está. E eu não estou vendo nada, eu não sei se ele já está aí, eu não estou, só com o meu retorno aqui, eu não tô conseguindo escutar. Então, quem está vendo, já tem gente aí na sala, deve ter gente aí na sala, mande suas perguntas, eu não vou ver, mas alguém vai ver, para a gente poder iniciar esse bate-papo. Agora, vamos lá, aguardando conexão. Alô, agora sim. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Boa noite, André. Não estava te vendo, cara. Tudo bem? Acontece às vezes com você. Acontece, né? Às vezes acontece comigo. Tudo bom, André? Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o convite, participar na live do Histórias de Cego. Agradeço pela presença, pelo tempo. Sei que o seu tempo aí é precioso. Gostaria, já começando com uma pergunta, né? Quando eu falei muito no canal do YouTube que eu ia fazer uma live com você, pedi aqui para as pessoas mandarem perguntas e as pessoas me mandaram muitas perguntas, mas uma me chamou bastante atenção. Você não tem deficiência, além de ser corintiano, mas isso a gente não discute muito. Mas como é que é ser assim, o líder máximo do esporte paralímpico mundial e não ter uma deficiência? Quais são as vantagens e desvantagens? Começa dizendo isso para a gente, se apresentando também. Obrigado, Marcos. Primeiro é um prazer estar contigo. Trabalhamos aí tantos anos juntos aí para realizar os Jogos Rio 2016, isso que a gente está comemorando 4 anos da cerimônia de abertura hoje. Ser corintiano não é uma deficiência, é um defeito diferente. Ah, sim. Mas, olha, para mim, obviamente, não faz diferença. Eu sei que muita gente não ter a deficiência, no sentido de não sei se isso me afetaria como eu conduzo o meu trabalho à frente do Comitê Paralímpico Internacional, como conduzir à frente do Comitê Paralímpico Brasileiro, desde que comecei no CPB como estagiário, né? Muita gente já sabe disso. Acho que desde cedo no CPB, poucas semanas depois de eu ter me juntado lá em 97 enfim, ao time de profissionais ali do CPB, eu percebi que o esporte paralímpico era o que eu queria fazer para o resto da minha vida. E estou aqui desde então, e, enfim, tive essa sorte, eu acho, tão cedo, eu tinha 20 anos, de descobrir o que eu queria fazer na vida. E, um acidente. Opa, acidente. Mas tudo bem. Tá que nem um Botafogo caindo. Tá caindo. Vocês deram um trabalho pra gente. Eu sei. E aí, mas assim, não vejo... Marcos, muita gente contesta, muita gente fala, você não tem uma deficiência, você está pegando o lugar de alguém que deveria ter uma deficiência, que deveria estar liderando o movimento paralímpico. Eu acho que o movimento paralímpico é um movimento exatamente de inclusão, de integração. Eu acho que tanto pode ter um presidente do Comitê Paralímpico Internacional sem deficiência, como eu acho que num dia pode ter um presidente do Comitê Olímpico Internacional com alguma deficiência. Não vejo por que não. Então, isso não me afeta no dia a dia, mas obviamente que eu sei, principalmente em processos eleitorais, que esse assunto sempre vem à tona. André, você falou que começou no Comitê Paralímpico
97, você começou lá de baixo, né? Você passou por todas as estruturas, se não me engano, você começou como estagiário. Como é que foi isso? Como é que é olhar para trás e ver, caramba, eu subi todos os degraus e agora estou no posto máximo do esporte paralímpico mundial? Não vou negar que, obviamente, eu tenho orgulho da minha trajetória, né, Marta? Assim, dizer que, né, dei sorte e tal, não é verdade. Eu tenho orgulho da minha trajetória, mas eu também tive boas oportunidades. Tive muita gente que acreditou em mim na hora certa. Em 2001, ali, o presidente do CPB, na época, o Vital, ele teve muita coragem de apostar num... Cara, eu era um garoto, eu tinha 24 anos para ser secretário-geral, né? Primeiro ele me colocou como interino, né, que eu acho que ele fez muito bem, até ele ter a confiança para me efetivar, né, como secretário-geral, que é uma posição importante em qualquer organização esportiva. Então, ali, ele me deu essa oportunidade, e em nível internacional eu tive a oportunidade no Comitê Paralímpico das Américas, com o José Luiz Campo, o argentino, que era o presidente, ele me trouxe como mais ou menos a mesma função do secretário-geral interino, e aí depois eu virei presidente desse órgão. Então eu tive muita gente que também me deu oportunidade. Então acho que essa é uma das coisas que eu procuro trazer também. Apostar na juventude, apostar em gente que está querendo trabalhar, que está mostrando serviço, que está mostrando paixão, eu nunca, nos cargos que eu tenho hoje, que eu tive no CPB, eu nunca pude deixar de apostar na juventude porque senão eu estaria negando minha própria história. Eu acho que tem uma molecada aí com uma garra muito grande, muita gente muito talentosa, e acho que a gente tem que apostar na juventude. E você agora está à frente do Comitê Paralímpico Internacional. Quais são as diferenças entre presidir o esporte paralímpico no Brasil e presidir no mundo? São mais ou menos os mesmos desafios? É completamente diferente? É completamente diferente, Marcos. Primeiro, assim, no Brasil, obviamente, eu queria fazer com que o esporte paralímpico crescesse, se desenvolvesse, mas você tem um objetivo muito claro, que é a Paralimpíada, quadro de medalhas, né? Você tem, a gente tinha o time, a equipe do Brasil para cuidar, para dar a melhor preparação possível. E isso no Comitê Paralímpico Internacional você não tem, né? Em tese, a gente não tem atletas nossos, né? São do Comitê Paralímpico de cada país, federações internacionais. O que você tenta fazer é a marca, é o nome paralímpico, são os jogos, então a gente se foca muito na entrega dos Jogos Paralímpicos e no que todos os países do mundo podem maximizar em cima disso. É muito diferente e é mais lento. Uma das coisas que eu tive que aprender a domar foi a minha ansiedade, a minha impaciência, né? Eu lembro quando eu cheguei no Comitê Paralímpico em 2009, eu tinha sido secretário-geral por 8 anos. Então eu conhecia muito bem a organização, sabia muito bem o que eu queria fazer, o que eu não queria fazer, e já cheguei implementando mudanças. Então a gente criou muita coisa legal já no primeiro ano. A Paralimpíada Escolar, a gente criou a Academia Paralímpica Brasileira, a gente criou uma série de programas de alto rendimento. Na época era o time, se não me engano, o time Ouro, depois eles mudaram os nomes, mas a gente começou a criar muita coisa. E no Comitê Paralímpico Internacional isso foi um pouco diferente. Eu vinha de 8 anos dentro do board do Comitê Paralímpico Internacional, 4 anos no Comitê Executivo, 4 anos como vice, mas é um envolvimento completamente diferente você ser o presidente. É um presidente que não é executivo, ou seja, eu não sento ali, né, numa cadeira em Bonn, na nossa sede. É um pouco diferente de ser presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. E, obviamente, as decisões, desde a vontade política de tê-las, de implementar um programa A, B ou C, até a implementação, demora muito mais tempo do que em nível nacional. Mas qual que você acha mais difícil? Então, são estilos diferentes, né? São todos desafios diferentes, né? Cara, mais difícil... É difícil dizer, porque... porque a minha presidência no Comitê Paralímpico Brasileiro, ela começou em fevereiro de 2009. Em outubro, a gente ganhou o direito dos Jogos, né, de sediar os Jogos. Sim. E eu saí em março de 2017, 6 meses depois dos Jogos Rio 2016. Então, minha presidência inteira, além de ter o CPB, a gente tinha também que apoiar, enfim, e tentar, no final, fazer um pouquinho mais na questão dos Jogos Rio 2016. Então, foi uma presidência um pouco atípica. Eu acho que eu sentia muito mais pressão no Comitê Paralímpico Brasileiro do que eu sinto no Comitê Paralímpico Internacional. Claro, hoje mudou, porque com a pandemia, o adiamento de Tóquio, é uma pressão gigantesca que a gente tem hoje,
e fora do nosso controle, né? Quer dizer, a gente, obviamente, não tem influência sobre a pandemia. Então, eu acho que talvez, eu não vou te dar uma resposta satisfatória, é muito diferente, os dois são extremamente difíceis, talvez a pressão mais próxima de ser presidente de um Comitê Paralímpico Nacional, né? Quer dizer, ser próxima fisicamente, geograficamente, a pressão está em cima de você o tempo todo, principalmente com jogos no Rio, tenha sido maior um pouco. Eu sinto um pouco dessa maneira. Eu, quando acabou os Jogos do Rio, realmente eu tirei 5 toneladas das costas, e não só pela realização dos Jogos, por ter tido a campanha brasileira, era a minha última Paralimpíada como presidente do CPB. Eu ainda talvez não tenha sentido esse alívio no Comitê Paralímpico Nacional, por isso eu vou escolher a equipe talvez não mais difícil, mas onde eu senti mais pressão foi no CPB, sim. Você comentou muito sobre os Jogos de 2016, a gente trabalhou juntos lá em uma época, você como voluntário, eu estava na equipe de integração paralímpica, a gente interagiu bastante, e vendo o filme sensacional Raising Phoenix, né, você tem uma participação grande, você aparece ali meio como o cara que salvou os Jogos, né? Eu estava lá dentro, eu acompanhei um pouco, mas muita coisa para mim ali também foi novidade, porque eu não tinha acesso às grandes decisões. Como é que foi isso para você? Chegar num dia e falar, hoje, o que depende de mim esses jogos acontecerem, ou depende do meu poder de convencimento? Eu não muita gente, algumas pessoas falam, você salvou os jogos, claro, na época, falam hoje. Eu não me vejo dessa forma. Eu digo que eu contribuí muito para tirar os jogos realmente de um estado de coma. Ó, a Gisele Luiz aí, que também trabalhou com a gente ali, ó, tá ali. Sim, ela viveu isso também, né? Assim, não é que eu só vejo. Agora, foi um trabalho em equipe, Marcos. A gente teve... E o que aconteceu? Juntou, eu acho, ali... a gente tinha um comitê organizador, e para mim é fácil falar isso, eu estava fora, dentro, do lado, enfim, era o maior conflito de interesse da história. Presidente do CPB, vice do IPC, e trabalhando próximo ao comitê organizador, né? Conflito de interesse positivo. Eu queria que os jogos fossem um sucesso, como eles foram no final. Mas a gente percebia algumas coisas, né? Quem estava dentro do comitê organizador percebia que talvez a alta direção, em muitos aspectos, não dava o mesmo foco nos Jogos Paralímpicos. A promoção muito, muito inferior, a questão da venda de ingressos, em que pese que a equipe de ticketing era extraordinária, mas a promoção dessa venda, ela foi muito aquém. Então, assim, quando chegou aquele momento que a gente fala no Rising Phoenix, de que viraram para a gente e disseram, olha, talvez não tenha jogo. Pode ser que não tenha. E se tiver, o nível vai ser muito baixo. A gente não sabe o que vai entregar. E foi daquele jeito mesmo. Assim. Eu lembro, me informaram, saíram da sala, eu fiquei ali, eu ficava olhando o Thiago, que era o CEO do IPC, ele na tela, né? Era uma videoconferência. A gente ficou alguns minutos sem conseguir falar. Depois a gente começou, a gente fez uma parceria muito boa, eu, ele e o Felipe, né? O Felipe já estava vindo porque era membro do COI, então veio para os Jogos Olímpicos, o Thiago veio antes, eu já estava. Eu fiquei no Rio, eu não voltei para casa, para Brasília, depois daquilo eu fiquei no Rio direto até depois da Paralimpíada, a gente está falando de algumas semanas antes da Olimpíada. E foi muito difícil, assim, teve esses momentos sim que você fala, né? Principalmente os momentos das liminares, né? Que a gente teve que desarticular aí 2 liminares, uma no TRE do Rio de Janeiro, uma estava no TRF da primeira região, se não me engano, que no Rio de Janeiro também, e eu fui com alguns advogados dos níveis de governo e tal, para despachar com desembargadores. Eu não sou advogado, minha formação é em comunicação como a tua, quer dizer, não tem esse traquejo. E eu fui lá simplesmente defender os jogos, né, como um leigo. E o que eu falei para eles é mais ou menos o que eu falei no Rising Phoenix. Eu falei, olha, se a gente não conseguir fazer com que esses recursos cheguem no comitê organizador, não vai ter jogos. E se não tiver jogos, num país de 24, 25, 30 milhões de pessoas com deficiência, qual que é a mensagem que a gente está passando para esses caras? Assim, que vocês não valem a pena, não valem vocês são a Paralimpíada dispensável, como vocês são pessoas dispensáveis. Acho que essa seria a mensagem que o país Brasil estaria dando. Sim, com certeza. Então eu acho assim, naquele momento eu me senti muito pressionado. Meio como isso, né? Eu fico imaginando ali alguém cobrando um pênalti em final de Copa do Mundo, assim. E eu senti alguma responsabilidade. Mas na entrega, em que pese que eu fui buscar dinheiro, o Philip ficou, que eu era o presidente, meu antecessor, Sir Philip, desculpa,
ele ficou lidando, né, ele foi a nossa cara pública, e o Xavi lidando com cooperação. Uma coisa que é muito importante falar é que se a alta direção do Rio 2016 a gente sentia que não deu tanta importância aos Jogos Paralímpicos, o pessoal mais para baixo deu e muita, Marcos. Assim, tem muita gente muito talentosa que se esforçou, que comeu mal, que quase não dormiu, do comitê organizador do Rio 2016 para entregar os Jogos. Então, assim, às vezes as pessoas falam Rio 2016, né? Rio 2016 tinha milhares de pessoas, né? Você era uma delas, a gente tinha muitos colegas que assim, deram sangue pelos Jogos Paralímpicos e foi um sucesso. A gente tem a nossa general, a Mariana Mello, que era a sua gerente geral, a chefa, que era, enfim, que tinha um talento, um esforço, uma capacidade de entrega, que liderou ali dentro do comitê organizador as ações da Paralimpíada, por exemplo, que enfim, fez um trabalho colossal, um negócio extraordinário de entrega, de doação, de talento, de esforço. Então, eu acho que é uma soma de esforços. Eu não gosto dessa pecha não de salvador do jogo, acho lisonjeiro, mas eu reconheço que tive uma grande participação, sim. Mas foi um trabalho de equipe e de muita gente. E você chegou a pensar em um momento assim, não vai ter jogos? Cheguei a pensar, principalmente, eu lembro de um momento, era um fim de semana, no meio dos Jogos Olímpicos, foi quando uma das liminares, que eu acho que foi em nível federal, entrou na sexta, e que não permitia que os recursos entrassem no comitê organizador. Então, aquele final de semana foi um final de semana de cão. Eu lembro, minha esposa, a Marcela, foi para o Rio ficar comigo. Ela viu algumas competições de pismo, né, modalidade a qual ela é ligada na Olimpíada. E eu não conseguia pensar em outra coisa, a não ser nos jogos, em realizar. Algumas pessoas vão falar comigo e eu tentar. Obviamente que você não quer também abrir, né, para todo mundo. Embora talvez não quer para a Olimpíada. Então, assim, foi um momento eu cheguei a pensar em um momento, cara, tá muito difícil, acho que não vai dar. Mas eu lembrava muito do Parapan de 2007, em que eu também tive essa mesma sensação em determinado momento. Houve um momento no Parapan de 2007 quando a prefeitura disse que não ia liberar nenhuma das instalações para os jogos, né? E as instalações eram basicamente as principais, era o Engenhão, era o Maria Lenk, enfim, as partes principais. Eu lembro que a minha mulher estava no exterior numa competição e ela me ligou em 2007 e ela falou assim, como é que tá? Tudo bem? Eu só falei para ela, não vai ter. Aí ela falou assim, não vai ter o quê? Eu falei, não vai ter o jogo. Ela falou assim, mas como não vai ter o jogo? Que história é essa? Me conta com calma. Eu falei, cara, tá assim, assado. Aí, enfim, você vai botando a cabeça no lugar e tal, e as coisas vão acontecendo e você vai encontrando os caminhos. E foi a mesma coisa no Rio 2016, né? Eu acho que a gente tinha mais gente, tinha mais responsabilidade, então a gente conseguiu, apesar de ter esses momentos, esse final de semana em particular foi terrível, acho que foi o segundo final de semana dos Jogos Olímpicos, em que realmente eu estava, não vou dizer desesperado, porque não é uma característica minha. Eu sempre tenho um autocontrole muito grande, mas eu estava extremamente preocupado e pela primeira vez eu falei, eu acho que talvez os jogos não aconteçam. Eu trabalhei nos jogos, trabalhei por 3 anos e meio, e o comitê, ele organizava os 2 jogos, né? Então, os funcionários ali eram funcionários dos 2 jogos. Quem organizava a alimentação dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Quem organizava transporte, organizava dos 2. Mas eu, a Mariana, a Gisele, outras pessoas, a gente era exclusivamente funcionários dos Jogos Paralímpicos, né? A gente cuidava dos Jogos Paralímpicos. Então, isso caiu como uma bomba. Nosso trabalho, eu trabalhei lá 3 anos e meio, a Mariana estava lá desde a candidatura. Então, isso caiu como uma bomba na gente e, felizmente, aconteceu. E olhando agora, André, dentro do que aconteceu, do que era que você falou aí, que chegou a achar que realmente não fosse acontecer, qual é a análise que você faz, o saldo que você faz? Eu acho que o saldo foi muito positivo, Marcos, talvez até pela crise. A gente vinha de Londres, né? E Londres foram Jogos Paralímpicos, cara, espetaculares. Óbvio que também tiveram seus problemas, mas as coisas vieram muito mais, digamos assim, de uma forma muito mais tranquila, né? Então, e você teve o Channel 4 ali que mudou, né? Virou um benchmark, né? Para como e ativou muito, né? Como a Paralimpíada, e divulgou e de uma forma nova, provocativa, bem-humorada. O comitê organizador entendeu muito cedo o potencial da Paralimpíada. Então, a comparação era inevitável. E a expectativa era muito alta, que o Brasil vinha de 2 campanhas em Pequim
em Londres, a gente tinha feito o CPB, né? Isso antes até da minha presidência. Algo, aquela questão toda de televisão, de Atenas, continuou em Pequim, a gente veio em Londres, ficamos em sétimo. O Brasil era o país, era o rising star do movimento paralímpico no mundo. E com os Jogos e com a campanha de Londres, todo mundo falou, cara, o Rio vai ser demais, vai ser a maior Paralimpíada de todos os tempos, não vai ter para ninguém. E com a crise financeira, obviamente, do comitê organizador e a dúvida e tal, obviamente que isso abalou muita gente. E as instalações acabaram não sendo as mais bonitas, como foi Pequim, as coisas aconteceram, enfim, da forma como aconteceram. Então, o esporte paralímpico nunca teve tão exposto, e nunca foi tão cru numa Paralimpíada, né? Foi só o esporte puro. E o público brasileiro se encantou. E essa conexão do público brasileiro, dos espectadores com os atletas, eu nunca tinha visto em nenhum evento paralímpico na vida inteira. E nunca vi depois. E não sei se a gente vai ver em outra Paralimpíada. Teve uma conexão ali do público que estava assistindo com os atletas, cara. E não sei se foi toda essa dúvida também, mas o Brasil já vinha admirando os atletas paralímpicos, né? Desde os anos 2000. E teve umas cenas antológicas, né? Aquela da bocha. Eu sempre falo essa questão da bocha, que um barulho ensurdecedor, os oficiais falaram... vamos, quer que peça para parar? E os atletas falaram, não, Deus me livre, isso aqui é o que a gente sempre quis. No rugby em cadeira de rodas, a final, Estados Unidos e Austrália, lotado, não cabia uma pessoa, e não tinha nem Brasil, nem o árbitro era brasileiro. Então, não é só aquela questão do atleta brasileiro. Os caras se apaixonaram, criou uma conexão extraordinária. O dia mais cheio do parque ter sido o primeiro, foi nos Jogos primeiro sábado. Então, tudo isso, eu acho que deu como se fosse uma reação e mostrou uma força do movimento paralímpico muito grande. Campanhas internacionais lideradas por atletas, né? O Field the Seats lá da Tatiana McFarlane. Então você teve ali eu acho que os jogos foram talvez mais importantes do que os de Londres para o movimento paralímpico. Porque sempre tinha essa coisa. Pequim foi um sucesso porque é Pequim. Londres foi um sucesso porque foi Londres. Rio não foi sucesso porque foi Rio, porque, pelo contrário, a gente teve muita dificuldade. Rio foi um sucesso porque o esporte paralímpico é muito forte, é atrativo, é bacana de ver, os atletas são incríveis, tem uma força, tem uma mágica, eu não sei dizer, uma energia muito diferente de qualquer outra competição, qualquer outro evento esportivo. Então, um saldo para nós foi muito positivo de afirmação do movimento paralímpico. E os números são muito grandes, quer dizer, foi a segunda edição de Jogos Paralímpicos em termos de público, a primeira na história em termos de telespectadores ao redor do mundo, foram mais de 4 bilhões. Então, você tem números maciços ali de repercussão que mostram que os Jogos foram um sucesso. No final das contas, os Jogos foram um sucesso em todos os aspectos, até de tratar mal o nosso coração antes dos Jogos. Assim. Então, no fim, foi uma prova de maturidade e também de como o movimento paralímpico se portou. E eu acho que isso no filme, no Rising Phoenix, fica essa mensagem, né? Como o movimento paralímpico se uniu. Né? Não teve nenhum presidente do Comitê Paralímpico que chegou para mim e ficou falando não tem meu carro, está atrasado. E todo mundo entendeu que esses jogos não iam ser jogos que o nível do serviço ia ser como tinha sido em Londres e tal, e ninguém estava muito aí para isso. As pessoas queriam, assim, cara, grandes jogos, grandes competições, melhores atletas do mundo, vamos fazer com que os atletas tenham a melhor experiência e nós vamos nos virar. E isso também, e nos preparou para Tóquio, Tóquio. Sim, imagino que ano que vem, né, vai ser bem, bem diferente, né? Acho que com características positivas, outras negativas, que o Japão e o Brasil são países completamente diferentes. Mas me chamou bastante atenção, eu estava trabalhando, não pude ir a quase competição nenhuma, mas eu assisti um pouquinho do jogo basquetebol em cadeira de rodas Brasil e Irã. E o que me chamou muita atenção, e até um fato polêmico, foi a torcida do Brasil vaiando o Irã, quando o Irã estava com a posse de bola. E a gente pode discutir se vai é uma maneira de torcer certa ou não é, mas o que me passou a impressão ali, assim, ninguém está mais ligando que o pessoal é cadeirante. Está todo mundo querendo que o Brasil ganhe e vaiam aqui no Paralímpico como estão vaiando no Olímpico. Então, isso para mim passou uma mensagem muito de igualdade, né? De você mostrar, o tratamento é o mesmo. A gente pode discutir se é certo ou errado, mas as pessoas estão tratando de igual para igual, que é o que a gente quer. A minha luta como pessoa com deficiência não é ser tratado melhor. Eu quero ter direito ao que todo mundo tem. Eu acho que você está coberto de razão, Marcos. E
E é um fenômeno que a gente vê quando a Paralimpíada é no Brasil ou não. Eu lembro em Atenas, quando na primeira transmissão pela TV mais robusta da Paralimpíada, que assim, eu estava na Grécia, mas o feedback era esse. No primeiro dia as pessoas começavam assim, pô, mas por que aquele cara sem a perna está nadando contra o outro sem braço? Sim. Aí no segundo dia também mais ou menos isso, né? Classificação, as deficiências. No terceiro dia, não importava. Queria que o Brasil ganhasse medalha contra o inglês, contra o argentino, principalmente contra o americano, o australiano, o russo. E é isso, né? É a forma, é igual na Olimpíada. Ninguém é especialista nas 30 modalidades da Olimpíada. Ninguém é. Então o cara vê uma prova de tiro com arco que ele nunca viu na vida e ele é capaz de dizer, ó, esse menino não está treinando muito. Esse menino sempre foi melhor. Porque o brasileiro vira o multi-especialista quando vem os jogos. E na Paralimpíada aconteceu a mesma coisa. Então, eu concordo com você. Não gosto da vaia, não acho que é a forma que a gente deva tratar somente nos jogos, né? Que a gente convida o mundo para o nosso país, mas aconteceu na Olimpíada e na Paralimpíada, né? O famoso episódio lá do Thiago Braz com o Lavillenie no salto com vara, né? Vaiando o Lavillenie, e vaiaram o Lavillenie e vaiaram o time de Irã de basquete em cadeira de roda. Exatamente. Então, trataram igual. E eu acho que é isso que os Jogos Paralímpicos trazem. Essa questão da igualdade, os atletas... chega um momento em que a deficiência, ela de certa forma, não é que ela desaparece, mas a importância maior é na performance esportiva. O foco é no que o atleta pode fazer, e não na limitação física, ou sensorial, ou intelectual que ele porventura tenha. E eu acho que isso a gente começa a ver o atleta paralímpico como atleta, ponto. E daí a gente consegue transcender isso para a sociedade no dia a dia. E você falando tudo isso, né, a gente fazendo toda essa reflexão, aí quando a gente pensa que isso esteve a ponto de não acontecer, né, eu te pergunto, você acha que houve descaso com os Jogos Paralímpicos? É difícil dizer sobre descaso, porque é difícil você... Não tem um culpado. Não, sem dar nome, sem culpar, Não tem 1, 2, 3, são uma série de circunstâncias. Mas acho que sim, de algumas pessoas houve descaso, de algumas coisas. Houve eu acho, uma gestão financeira equivocada no comitê organizador, uma certa falta de transparência em muitos casos. E aí a Paralimpíada vem depois, é um evento que talvez... na cabeça de muitas pessoas que estavam à frente do comitê organizador não era tão importante, ou era ou era importante, mas menos que a Olimpíada. Enfim, você tem uma série, assim, é uma das coisas que eu, ali, logo quando estava no meio daquele turbilhão, eu comecei a tentar botar minha cabeça para, cara, eu não vou tentar achar culpado, eu vou tentar encontrar soluções, e depois eu também não fiquei pensando muito para não ficar amargurado com certas pessoas ou atitudes, tentar entender, mas na minha cadeira depois e agora de presidente do IPC, é não permitir que isso aconteça. É estar muito vigilante, sentir... Vou dar um exemplo muito concreto para você. Tóquio sempre deu a importância igual, Olimpíada e Paralimpíada. Agora, nesse momento do adiamento e de redução de despesas, o que a gente já avisou? Nós não vamos aceitar diminuições no que diz respeito à acessibilidade. Então, o que a gente quis dizer também para eles é o seguinte, olha, vocês sempre foram um exemplo de comitê organizador. Não pode, pela questão da crise agora, tudo vai na Olimpíada e na Paralimpíada nós vamos tirar, né? Vamos economizar qualquer coisa que a gente possa, tudo, diminuir nível disso, daquilo. Vai ser igual. A gente vai diminuir o nível de serviço, o nível de sofisticação na mesma proporção que a Olimpíada. E é o que a gente tem que fazer. Agora, tem áreas que são inegociáveis. Uma delas é a acessibilidade. Então, eu acho que os Jogos do Rio nos deixaram muito escaldados, muito atentos aos sinais. Porque se a gente fizer uma retrospectiva na nossa cabeça, os sinais estavam claros desde o início. Né? O comitê organizador, nome oficial, era comitê organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. E eu tive uma briga para chamar ele de Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 e eu perdi a briga nessa briga. Então a gente ficou, o Comitê Paralímpico Internacional, o Comitê Paralímpico Brasileiro, a gente ficou muito chateado. Chateado é um eufemismo, né? Que eu não quero falar palavrão na tua live. Você sabe que eu falo bastante na nossa live. Mas isso foi lá no começo. Isso foi 2010. Então, por que você não quer botar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos?
Londres tinha, bom, ainda não tinha havido Londres. Pequim era Olímpicos e Paralímpicos. Bom, Londres já era Olímpicos e Paralímpicos, porque eles já existia o comitê organizador, os jogos não tinham acontecido. Sochi também já era, chamava Olímpicos e Paralímpicos. Então, assim, os sinais estavam lá desde de trás, só que a gente, né, ia, enfim, tentando construir de uma forma que a gente não, foram só alguns sinais, faz parte do processo de transformação e tal. Hoje a gente já olha e não permite, quando tiver um sinal desses, a gente pode estar falando de Milano-Cortina, que é 2026, daqui a 6 anos é de inverno. Se a gente perceber algo nesse sentido, a gente já ataca imediatamente. A gente vai aprendendo. Para quem tá acompanhando a gente, não tem muita ideia do que é os jogos, né? É uma coisa muito grande. Os Jogos Paralímpicos começaram, a primeira edição oficial foi em 1960, em Roma, mas desde 88 ele é realizado na mesma sede dos Jogos Olímpicos. E é um evento gigante. O André falou aí 4 bilhões de telespectadores. A gente teve mais de 4 mil atletas aqui no Brasil, mais de 170 países. Então é um evento gigantesco e que envolve muita gente, né? Envolve atletas de muitos países, de muitas modalidades. Então, a ameaça de não acontecer isso, de não acontecer os jogos, muita gente fala, não, as pessoas com deficiência, coitados. Não, a gente está falando de um negócio, né, André? A gente está falando de patrocinador, a gente está falando de atletas que vivem disso, né? Fala um pouquinho disso para a gente, porque as pessoas ainda associam muito esporte paralímpico com voluntariado, com amadorismo, com atleta que está superando a deficiência, ou que está fazendo uma reabilitação. E a realidade está longe de ser isso, né? Não, jogos... Se em 1960 eles pareciam com isso, e não sei se pareciam com isso, porque acho que já tinha um espírito muito semelhante ao que tem hoje, mas é o que você está falando. A Paralimpíada são 4.350 atletas em 22 modalidades, são mais de 4 bilhões de telespectadores ao redor do mundo, são mais de 2 milhões de espectadores, de ingressos vendidos lá em loco. Londres foi mais, né? Londres passou de 3 milhões. Você tem ali patrocinadores gigantes, né, envolvidos nos jogos, quer dizer, Tóquio tem mais de 30 e tantos patrocinadores, fora os patrocinadores do Comitê Paralímpico Internacional. A gente acabou de anunciar agora, tem uma semana, a gente anunciou um novo patrocinador, a Coca-Cola, patrocinando os Jogos Paralímpicos, patrocinando o IPC. Então, assim, movimentam bilhões de dólares junto com os Jogos Olímpicos. Hoje, e isso foi dito constantemente pelo próprio COI, os Jogos Paralímpicos têm uma importância nesse festival todo, né, com os 2 eventos, muito maior. Eles sempre falam isso. É muito evidente para vocês, digamos assim, o que o COI e o Movimento Olímpico aportam nessa parceria. Mas para nós é muito evidente, muito grande, muito importante também o que o Movimento Paralímpico aporta nessa parceria. Quer dizer, você vai dizer que é igual? Não, os Jogos Olímpicos são maiores, existem há mais tempo, os interesses comerciais são maiores. Mas hoje a Paralimpíada movimenta bilhões de dólares, movimenta, como você falou, são 182 países, são 4.350 atletas, mais de 2 mil oficiais, arbitragem. É o terceiro, de acordo com muitas métricas que você pode usar, é o terceiro maior evento esportivo do mundo, atrás só dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo de Futebol. Então a gente está falando aí de algo gigante e o adiamento do Rio, cancelamento, impactar muita gente, assim como agora o adiamento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio impactou muita gente, claro, por motivos e razões completamente distintas. E eu te pergunto, André, como é que isso influenciou no IPC e como é que está influenciando nos comitês paralímpicos nacionais, no treinamento dos atletas, até o patrocínios e tudo financeiro que está por trás, né? Porque o atleta hoje em dia, ele é um atleta, hoje em dia já tem... Tipo, ele não é que ele trabalha de manhã e treina de tarde, ele é um atleta mesmo, atleta de ponta, treina o tempo todo. Como é que você está vendo isso enquanto o presidente do Comitê Paralímpico Internacional, esse adiamento e as consequências disso? Bom, o adiamento, claro que é uma das coisas... alguém me perguntou no dia, o maior desafio que você já enfrentou como presidente do IPC? Eu falei, é o maior desafio que o movimento paralímpico já enfrentou. Porque o adiamento dos jogos não é simplesmente você transferir, tudo que acontecer agora, bota um ano para frente. São milhares de operações, são milhares de organismos com os quais você lida, não só comitês paralímpicos nacionais, federações internacionais, as diferentes instituições no Japão, as dezenas
de televisões ao redor do mundo que compraram direitos de transmissão, os patrocinadores, quer dizer, eu acho que assim, acho que todo mundo entendeu, financeiramente o IPC conseguiu se equilibrar, a gente teve que apertar o cinto, diminuir o nosso orçamento para o ano de 2020, então esse ano a gente está conseguindo atravessar de uma forma ainda satisfatória, mas 2021 ninguém sabe, porque 2021, se tiver os jogos é uma realidade, se não tiver os jogos é outra realidade. Os nossos patrocinadores, quem comprou direitos de transmissão, todos entenderam, então agora todos também pediram, a gente pode postergar os pagamentos para 21, e a gente, obviamente, todos os nossos acordos comerciais são ligados à entrega dos Jogos Paralímpicos. Então a gente teve que equilibrar muitas finanças, e em nível de país, uma das curiosidades que a gente tem dos comitês paralímpicos nacionais é que os países mais sofisticados talvez tenham sido aqueles que tenham sido atingidos mais forte, porque eles têm receitas de parceiros comerciais, também de seus direitos de transmissão domésticos, patrocínios e tal. Aqueles menores que dependem única e exclusivamente dos seus governos foram menos afetados nessa pandemia. É uma questão curiosa. Claro, quando a gente fala também de países muito pequenos, a gente está falando de delegações muito pequenas e programas muito, muito pequenos ainda. Mas isso é o que a gente tem visto. O desafio, Marcos, é o ano que vem. Quer dizer, sem jogos, obviamente que o impacto financeiro para o Comitê Paralímpico Internacional, para os comitês paralímpicos nacionais, e mesmo para as federações internacionais, e até os comitês olímpicos nacionais, vai ser muito grande. A única organização que tem reservas para suportar um cancelamento de uma edição de jogos hoje em dia é o próprio Comitê Olímpico Internacional. A gente tem seguro? Temos seguro. Mas a extensão dos prejuízos não é só dos Jogos de Tóquio, não é só nas receitas oriundas ali, especificamente Jogos de Tóquio. Você tem um efeito dominó que vai causar estragos muito grandes. Então, assim, a preocupação é muito grande realmente com Tóquio, com acontecer Tóquio ou não acontecer Tóquio. A gente vive hoje uma ansiedade muito grande, porque ninguém controla a pandemia, o desenvolvimento. A gente tem os melhores cérebros do mundo trabalhando em vacinas, trabalhando em tratamentos, em medidas adicionais de segurança. A gente vê alguns eventos ao redor do mundo acontecendo esportivos, né? Na NBA, a gente viu a UEFA Champions League, a gente viu o Campeonato Brasileiro, várias ligas de futebol acontecendo, mas a gente também tem visto alguns casos positivos. Por exemplo, hoje, né, na Liga Europeia das Nações no futebol, você teve ali seleções como a República Tcheca que foram severamente afetadas por casos positivos de Covid. Hoje surgiu a notícia de que o Mbappé talvez tenha testado positivo, ou testou positivo. Então a gente também vai aprendendo com isso, né? Agora, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos são muito maiores, né? Os Jogos Olímpicos são 10.500 atletas. Na Paralimpíada, 4.300, são 6.000 pessoas morando dentro da Vila Paralímpica. Então, como é que você vai fazer uma bolha, né, como a NBA está fazendo? Então, são essas as perguntas que a gente está respondendo e se planejando e preparando para diferentes cenários que a gente pode enfrentar no ano que vem. Nos jogos e no processo de qualificação, no processo de classificação. A gente usa uma expressão em inglês, né, quer dizer, bom, em português ele é um alvo móvel, né? Um alvo que está mudando de lugar a cada minuto e a gente tem que continuar mirando nele, mas a gente tem diferentes planejamentos para cada cenário. Agora, esse é um esforço de planejamento, logístico e tudo mais enorme para uma organização do nosso tamanho. Estamos aqui na live no História de Cego com o Andrew Parsons. Ele é atual presidente do Comitê Paralímpico Internacional, o órgão máximo do esporte paralímpico no mundo. Já presidiu o Comitê Paralímpico Brasileiro. Quem quiser mandar pergunta, eu não estou vendo aí, mas o André está vendo. A gente vai escolhendo uma coisa para responder. André, você citou diversos eventos, né? A Champions League, a NBA, a nova Champions League, a nova temporada já começou. A maioria desses eventos, se não todos, estão ainda sem públicos. Existe a possibilidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio serem realizados sem a presença do público? Hoje a gente não está trabalhando com essa possibilidade, Marcos, mas obviamente, se chegar um momento em que você tiver que optar por ter jogos sem público e não ter jogos,
a gente vai ter que tomar essa decisão que provavelmente vai ser ter jogos sem público, né? Então, mas é um planejamento o qual a gente não está trabalhando no momento. A gente tem um roadmap junto com o Tóquio 2020, o COI, e a gente vai entrar no último trimestre do ano agora, exatamente quando a gente vai se debruçar sobre as medidas extras de contenção da pandemia que a gente pode ter nos jogos em Tóquio. Então, você está falando desde o controle das instalações, da entrada no Japão. Hoje o Japão ele proíbe mais de 120 países, a entrada de gente de mais de 120 países, e quem entra tem que cumprir quarentena. Então, como é que vai ser isso para os jogos? Então, assim, a gente está nesse momento, finalizando agora setembro, planejando os jogos possíveis. Depois, nesse último trimestre, a gente vai se debruçar sobre essas questões que a gente chama das medidas adicionais que a gente pode planejar, que a gente pode implementar na questão específica da Covid-19, porque no começo do ano que vem, no primeiro trimestre, a gente tem que terminar o primeiro... Você vai lembrar dessa expressão, Marcos? A gente tem que terminar o primeiro trimestre naquela famosa prontidão operacional, sim. no famoso operational readiness, e que a gente... Então, só que você precisa, para você estar nessa prontidão operacional, você precisa saber que jogos você vai entregar. Então, é isso que a gente está terminando com o COI agora em setembro e com Tóquio 2020, depois, né, Covid especificamente, e aí prontidão operacional em março, até o fim, no primeiro trimestre do ano que vem. Tem algum risco de alguma modalidade ser cortada? Não, a gente não está trabalhando com redução de modalidade, ou com número de atletas, ou com número de provas. A ideia é que a gente... Porque, na verdade, Marcos, se você conseguir criar esse ambiente... Porque a vila por exemplo, um ambiente fundamental. Então, se você conseguir proteger a vila, o transporte que sai dali, a chegada nas instalações, as instalações propriamente ditas são um desafio menor do que, por exemplo, a vila representa no que diz respeito à contaminação. Então, cortar uma, duas, três modalidades talvez não faça um impacto tão grande. Não é essa... O problema não é isso que vai resolver. Não é isso que vai resolver. O problema, obviamente, se a gente saísse de 4 mil atletas para 1.000, é algo que afetaria bastante no que diz respeito à possibilidade de você proteger todos aqueles atletas e impedir que eles se contaminem. Quanto menos atletas, menor a possibilidade. Mas tem que ser um ganho dessa escala. E aí você organizar os Jogos Paralímpicos com 1.000 atletas, 1.000 atletas é o que a gente tem no atletismo só. Então, não valeria a pena. É algo que foge muito ao que é a Paralimpíada, que são os Jogos Olímpicos também. Então, você também vai ter que chegar um momento, talvez, em que a decisão talvez seja, bom, você vai sacrificar o que são os Jogos Olímpicos e Paralímpicos para ter um evento qualquer em Tóquio? Eu acho que essa não é a intenção. Então, a gente continua planejando nos moldes parecidos com os atuais, mas diminuindo muito o nível da operação. O Marimelo está aí na Marimelo está aí? Não tá. Que honra. Quase todo o time de integração paralímpica. A Letícia também, que estava na prefeitura, na época ajudou bastante. Letícia Fonte. Beth Lula, a mãe da marca. Aquela marca foi muito, muito legal. A marca pulsava. É lindíssima. 3D, nossa, que foi uma das muita conquistas. Gente boa. O Augusto, que foi fundamental ali nosso gerente de acessibilidade, se eu não me engano, não lembro o cara dele. O cara que brigava com a maior classe do mundo, Augusto. Ele brigava com todo mundo sem ficar nervoso. Ele é um gentleman. É um gentleman de Goiânia. Muita gente boa aqui, cara. O Hélio, de Experiência do Espectador. Grande parceiro dos Jogos Paralímpicos também. Ajudou muito mesmo. Olha o Tubiba aqui. O Tubiba, século de Comitê Paralímpico Brasileiro, também uma das maiores... Chefe da missão brasileira no Rio 2016. Chefe da missão brasileira. O Gustavo Nascimento, o cara que mandava em todos os venue managers, mandava em tudo. E que organizou isso aqui, né? Foi ele que... Vamos fazer a live, botou e fez acontecer. Muita gente boa conosco, muita saudade. A gente, assim, foi muito... A Marimela, adoro prontidão operacional. Eu também, Mari. Tomara que a gente tomara que a gente tenha isso ano que vem. Muita gente boa, assim, uma das coisas que eu acho muito bacana, e eu vi algumas lives, e até o Gustavo estava nessa live, o Rodrigo Garcia, o Brasil virou um exportador de mão de obra para grandes eventos, Marcos, assim, na parte esportiva. Então teve gente, e assim, não só Olimpíada, Copa do Mundo, né, que a gente fez aqui,
Mas essa mão de obra se qualificou para entregar. Então tem eventos, sei lá, Jogos Asiáticos de Praia. São que a gente às vezes nem ouve falar aqui no Brasil, mas são grandes eventos e tem brasileiro lá trabalhando, entregando. Tem brasileiro no IPC, no COI, na FIFA, na Conmebol. Agora teve o Special Olympics em Abu Dhabi, ano passado, se não me engano, ano retrasado. Tinha um exército, ano passado, 2019, né? Teve um exército de brasileiros trabalhando ali. Enfim, muito, muito bacana. O Brasil hoje dá... eu lembro que quando ali no começo dos anos 2000, você tinha a tal do método australiano, né? O Sydney foi muito bem sucedido, então teve uma onda de australianos no mundo, depois teve uma onda britânica, e hoje tem uma onda de brasileiros, cara. Isso é muito bacana de ver. A gente é muito brasileiro envolvido nos Jogos da Juventude, por exemplo, Buenos Aires 2018, que foi um sucesso. Então dá um orgulho de ver. Apesar da dificuldade que a gente passou, muito brasileiro bom entregando evento esportivo pelo mundo. Estou tentando aqui. Fala, perdão. Diga lá. Não, estou só vendo os nomes de quem está aqui com a gente. Você falou do Brasil como exportador de mão de obra em eventos esportivos. Eu mesmo fui a Lima. Olha o Carlos Leitão. Gente... Carlos Leitão também estava colega nosso ali do Rio 2016. Ô, Leitão, tudo bem? Muito prazer. Ele não ouviu, mas ele sabe que eu estou imitando ele. Cara, fantástico também, me ensinou muito. Como cego fala com surdo, eu não sabia. Cara que me ensinou demais. Tá mas, vendo? Ana, você falou do Brasil exportando. Eu ontem falei dessa live no meu canal do YouTube e recebi um comentário, inclusive, de uma pessoa cega, falando assim, uma pena que existe pouco investimento no Brasil em esporte paralímpico. Né? A gente ainda tem um pouco essa pecha de que tudo é precário, existe pouco investimento. As pessoas... o cara era cego, inclusive, mas não era do movimento esportivo. O Brasil é uma potência paralímpica, né? Nos últimos 2 jogos ficou entre os 10 primeiros. Por que você acha que ainda existe essa noção de que tudo é muito precário? O que você acha que está faltando ainda para as pessoas entenderem o quanto isso é sério? Talvez, Marcos, porque eu acho assim, o Brasil é uma potência paralímpica, né? Mas não é uma potência ainda no que diz respeito à inclusão da pessoa com deficiência. Exatamente. Então, eu acho que isso se confunde um pouco. Então, o Brasil Paralímpico tem um investimento grande que vem principalmente dos níveis de governo, a lei das loterias, quer dizer, então hoje o Comitê Paralímpico Brasileiro tem um orçamento grande, tem o CT Paralímpico, foi o maior legado físico, talvez, dos Jogos Rio 2016, foi Paralímpico, isso é muito bacana, né, o legado que está em funcionamento, porque o Parque Olímpico da Barra, infelizmente, ainda não está não atingiu ainda o seu potencial. Então, assim, eu acho que o movimento paralímpico brasileiro é top 10 do mundo desde 2008. Então, em que outras áreas o Brasil é top 10? Não são tantas assim, né? Quer dizer, então eu acho que no Paralímpico, não, o Brasil vai muito bem, obrigado, tem estrutura. Lógico, pode melhorar? Pode. Porque ainda você tem os grandes centros com mais investimento. Você pegar nos 5 mil e tantos municípios do Brasil, você não vai ter talvez um investimento no esporte para pessoa com deficiência. Mas, digamos assim, comparado ao esporte olímpico, eu acho que a gente já avançou bastante. Agora, no que diz respeito à inclusão da pessoa com deficiência, a gente ainda tá para trás. A gente ainda precisa melhorar bastante. Estamos falando aí do sistema de educação, a inclusão ao mercado de trabalho, acesso a diferentes níveis, a diferentes atividades profissionais. Eu acho que a gente ainda tem aí o espaço que as pessoas com deficiência têm nos meios de comunicação, por exemplo, né? A gente tem, às vezes, né, você contrata ator sem deficiência para fazer papel de um cara que tem deficiência. Então, por que não dar oportunidade para o cara? Isso é uma das coisas que a gente tem trabalhado muito com os veículos de comunicação que cobrem os jogos, por exemplo. Por exemplo, a gente quer pessoa com deficiência por trás das câmeras, mas a gente quer na frente das câmeras. Das câmeras também, exatamente. Então, eu acho que é isso, Marcos. Essa percepção de que o Brasil não é uma potência em inclusão se mistura com o do Paralímpico. Mas no Paralímpico a gente está anos-luz no Brasil comparado à situação das pessoas com deficiência em geral na nossa sociedade. Wagner Xavier de Camargo aqui. Esse é o famoso James Dean. James Dean, quando eu comecei em 97, 98, ele já estava no movimento paralímpico, notadamente dos cegos. Esse cara tem história, Abraço, James. Você falou de preocupação, até um preconceito, né? Vamos botar a pessoa com deficiência na frente das câmeras e tudo mais.
Sim, você ficou 8 anos aí na frente do Comitê Paralímpico Brasileiro, agora está na frente do Comitê Paralímpico Internacional. Você já provavelmente conversou pessoalmente, inclusive, com as maiores autoridades do mundo, grandes empresários e tal. Claro que não precisa citar nomes, óbvio, mas você sente resistência com relação aos Jogos Paralímpicos, que se encara como ser uma forma menor? Isso está mudando? Como é que é isso para você nesses grandes contatos? Isso está mudando. Isso está mudando. Eu acho que resistência a gente não encontra mais. Bom, como encontrava antes, não. Agora, se ainda uma coisa é resistência. Esse evento, enfim, não acho que seja tão importante. Outra coisa é a disposição para investir financeiramente nele. Isso tem mudado muito. A gente lida hoje com patrocinadores que são do movimento olímpico, então, por conta do nosso acordo com o COI, a gente vê que todos eles hoje estão embarcando no Paralímpico. Então, a Coca-Cola, né, semana passada, mas também a Alibaba, quando entrou também querendo o Paralímpico. A Allianz é um parceiro do COI agora e começou com o Comitê Paralímpico Internacional. Então, a gente brinca que é a primeira vez que a gente trouxe um patrocinador para o COI. Legal. E, de certa forma, é verdade, porque a gente os acostumou a esse nível, a esse mundo dos jogos, das competições. E, obviamente, eles perceberam que era algo produtivo, algo rentável, algo que valia a pena e, obviamente, ampliaram aí para o COI. Então, assim, Marcos, acho que a gente está na transição. Claro, você vai encontrar sempre um ou outro que, enfim, como tem gente que acha que o esporte é uma perda de tempo, em geral, né? Sim. As pessoas têm sempre o direito de se equivocar. Mas eu acho que no mundo hoje a gente está mudando bastante. A gente fala muito do novo normal, né? Depois da pandemia, novo normal, como é que vai ser e tal, tal. E eu tenho para mim que o novo normal, que a gente vai demorar um pouco. Eu acho que a gente está nesse momento todo mundo focando muito em si mesmo, na sua saúde, na saúde da sua família. Então, eu acho que quando a pandemia estiver sob controle, vai levar um certo tempo para a gente olhar para trás e aprender com ela. E aprender com ela, o que eu quero dizer é aprender como a gente pode ter uma relação melhor com o planeta que a gente vive e com as pessoas que vivem nesse planeta. Eu acho que a gente chegou num ponto da intolerância, de tratar mal o planeta, e não falo da sustentabilidade, falo de poluição, mas falo também das relações econômicas, né? O sistema financeiro internacional hoje, ele tem que mudar, porque ele é excludente por natureza. E essa concentração, ela vai afetar mesmo aqueles no topo da pirâmide, de uma forma ou de outra. Seja via uma pandemia que pode ser de outra natureza no futuro, seja através de explosão de violências, intolerância, enfim. Então, eu espero que a gente mude. Mas já há uma consciência diferente no mundo hoje, né? Já há empresas que fazem seus negócios com o que a gente chama de propósito. E aí o esporte paralímpico é algo muito fácil de entender o seu propósito, né? A gente está muito na cara. Os atletas os quais a gente serve é muito óbvia e muito fácil de perceber, talvez, não é que é óbvio, é fácil de perceber essa transformação que eles inspiram. Então a gente acaba ouvindo menos não, mas talvez a disposição para investir ainda não seja, ainda é modesta comparado ao que pode ser. Nós já estamos nos encaminhando para o final da live, então vou te fazer umas perguntas agora mais rapidinhas. Vamos. O que é o esporte paralímpico para você? Para você, André? É a minha vida. A pessoa que eu sou hoje foi construída a partir da minha vivência no esporte paralímpico e vivência com as pessoas com deficiência. O esporte paralímpico ainda te emociona? Muito, diariamente. Eu não consigo ver o Rising Phoenix sem me arrepiar todo, por exemplo, e eu já vi esse filme, como você deve imaginar, umas 10 vezes, nas diferentes versões que ele teve até a final. Por exemplo, mas não é só no alto rendimento, não. Na base ali, quando eu vejo, eu ainda me emociono muito. Você falava uma frase, né? Que muitas vezes o esporte conduz a pessoa do fundo do poço para o topo do pódio, e a outra, né, de preocupação da família, orgulho da nação. E isso representa um pouco o papel do esporte paralímpico como ferramenta de apresentação da pessoa com deficiência de uma forma positiva para a sociedade, né? Quem vê esporte paralímpico não tem pena. O que você acha que falta para que a pessoa com deficiência seja aceita da mesma forma e seja bem vista em outras áreas de convívio? A gente tem um cara brilhante que trabalha com a gente no Comitê Paralímpico Internacional, um colombiano. Ele diz o seguinte: muitos movimentos sociais, eles têm um movimento de luta, mas é preciso entrar na cultura pop. Então a gente vai precisar estar na cultura pop. Então, e os atletas fazem parte da cultura pop.
Mas talvez a gente precise mais exatamente isso. Ver pessoas com deficiência nos meios de comunicação, no cinema, na televisão, nas artes, em cargos de relevância no país. A gente precisa de uma participação maior das pessoas com deficiência e isso vai ser conquistado. Isso vem sendo conquistado aos poucos, o esporte paralímpico faz parte disso. Como você, por exemplo, precisou de um Muhammad Ali nos Estados Unidos para o movimento dos direitos civis, principalmente dos direitos da população negra, ganhar força, ganhar peso. Você tinha, por um lado, os grandes ativistas, mas a cultura pop ela é muito importante também. E hoje a cultura pop, no que diz respeito à pessoa com deficiência, ainda é muito condescendente, né? É a pessoa com deficiência, mas que tem um superpoder, ou é a pessoa com deficiência que luta para se matar. Então, você tem ainda o retrato da pessoa com deficiência na cultura pop com muito estereótipo. E a gente precisa mudar isso para fazer, junto com o atleta paralímpico, junto com grandes referências e com ativismo, que é fundamental, a gente mudar isso. Andrew, tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e não fiz? Eu queria que você tivesse feito uma pergunta, Marcos, mas ia ser muito difícil você fazer. Porque eu eu fui muito sacaneado, quem viu o Rising Phoenix, porque eu estava muito gordinho quando eu dei a entrevista e a minha camisa rosa estava muito apertadinha. E muita gente me sacaneou, principalmente dos amigos. E eu estou usando a mesma camisa hoje, ela está bem folgada. Então eu queria que você perguntasse para mim, Andrew, essa é a mesma camisa que você usou no filme? Eu ia falar, Andrew, Marcos. Essa é a mesma camisa que você usou no filme? Então a quarentena está te fazendo bem. Ótima pergunta, Marcos. É a mesma camisa, eu estou muito mais magrinho, estou muito mais em forma. O Hélio Cabral tinha falado da camisa rosa. É a mesma, Hélio. É a mesma. Manu também. É a mesma. Ó, sobrando aqui. Estou fazendo mais exercício. Tudo tem um lado bom, Marcos. Assim, uma das coisas que eu aprendi com os atletas paralímpicos é realmente maximizar aquilo que eu posso maximizar, aquilo que eu tenho controle, aquilo que eu consigo, e não focar no que eu não consigo fazer. Então, eu não consigo resolver a pandemia. Vou continuar trabalhando muito para os Jogos de Tóquio, como tenho feito, e da minha vida pessoal, aproveitar que eu estou mais com a minha mulher, mais com a minha filha, e que eu posso ter uma rotina de atividade física melhor do que eu tinha quando eu viajava muito. Então, estou olhando o lado positivo das coisas, ao mesmo tempo estou me cuidando muito, mantendo o distanciamento social. Esse final de semana fiquei muito assustado com o que eu vi no Brasil e no mundo, das pessoas saindo muito de casa. Estou muito preocupado com isso. Mas, enfim, que bom que você fez a pergunta da camisa rosa. Que bom que você fez a pergunta da camisa rosa. André, agora para terminar... Alguém falando que os botões quase arrebentaram. E é verdade. É verdade. Eu estava bem gordo. Aquela gravação foi em junho do ano passado. Eu estava bem gordo. Só aproveitando, então, já falta um pouquinho mais de um minuto para terminar. Tem muita gente que trabalhou nos jogos assistindo a gente, mas também tem muita gente que conhece histórias de cego, mas não tem contato com pessoa com deficiência. Qual mensagem que você deixa para o público de uma maneira geral em relação ao esporte paralímpico? Eu acho que o esporte paralímpico é aquilo, você tem que experimentar, você tem que vivenciar, tem que dar essa oportunidade do esporte paralímpico. Para ele te encantar, para você ver a pessoa por trás do atleta, mas também para você ver o feito esportivo. É emocionante, é o que aconteceu no Rio. Né? As pessoas vibravam com a partida do rugby. Então, assim, com bocha. Com bocha. Então, são modalidades incríveis que você vai se arrepiar, você vai, enfim, pelos dois aspectos. Pelo esporte, que é sensacional, e pelas histórias humanas por trás também do esporte, que são fantásticas. Assim, o meu grande desejo, o Marcos, a gente tem voltado muito 30 segundos, candidato. Lá para trás. Sir Ludwig Gutmann disse lá atrás, meu sonho é que toda pessoa com deficiência seja um pagador de impostos no futuro. E é isso que eu desejo. Porque isso quer dizer cidadania, quer dizer contribuição social, quer dizer que que as pessoas com deficiência têm seu lugar e estão cumprindo seu papel social também. Obrigado, André. Obrigado a todo mundo que assistiu. Se eu conseguir, essa live estará no YouTube, no canal do História de Cego. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado ao Gustavo que tornou isso possível. André, um abração e até Tóquio. Valeu. Até Tóquio. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.